Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à audição conjunta entre o Sindicato Nacional de Ensino Superior e a Federação Nacional de Professores, no âmbito do grupo de trabalho criado especificamente para a avaliação do regime jurídico referente às instituições de ensino superior. Este grupo de trabalho tem estado a fazer várias audições portanto, agradecemos a vossa presença, agradecemos os contributos que sempre dão, e em particular a este regime jurídico que é tão estruturante para o funcionamento das nossas instituições de ensino superior. O funcionamento desta audição vai ser uma intervenção inicial do SNESUP 10 minutos, depois FENPROF 10 minutos, seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares e no final terão novamente cada um mais 10 minutos. Por isso, dava já a palavra ao Sr. Professor José Moreira. Faça favor. Senhora Presidente, Coordenadora, Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhores Assessores, muito bom dia. O SNESUP tem todo o gosto e achamos que temos a obrigação de colaborar neste processo de avaliação / futura revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior e, como somos um sindicato, não vamos gastar muito tempo a elaborar sobre questões políticas mais genéricas do ensino superior, embora evidentemente seja a nossa preocupação, mas vamos nos tentar centrar naquilo que é mais o nosso âmbito de atuação, que é da relação entre os trabalhadores, neste caso os docentes e investigadores e as instituições de ensino superior, que para nós é fundamental. Começamos por enunciar que a nossa avaliação do RGES é bastante negativa, sobretudo no sentido em que o modelo, quer de governação, quer de definição das estratégias de atuação e de desenvolvimento das instituições de ensino superior, observamos uma enorme regressão da sua democraticidade e também do nível de participação, quer da comunidade académica, quer até, estranho que pareça, até da comunidade externa às instituições de ensino superior. Portanto, a nossa avaliação é muito negativa nesse aspecto e exortamos a que o novo RGES contemple um modelo de governação e de definição de estratégias que seja mais participado por todos os membros da comunidade académica, docentes, investigadores, os chamados trabalhadores não docentes, que são trabalhadores como nós, e os estudantes, e também, obviamente, a comunidade externa, em que a comunidade não é constituída apenas quem tem neste momento representação nos Conselhos Gerais, ou que sentem ter representação nos Conselhos Gerais, que são, sobretudo, algumas forças com interesses legítimos, obviamente, no desenvolvimento do ensino superior, mas do ponto de vista, sobretudo, das empresas ou do que se chama agora numa palavra que eu detesto, mas não encontro melhor, que são os stakeholders. Portanto, é muito importante que há outros elementos da comunidade, como as pessoas que constituem a comunidade, portanto, as comunidades locais e até a comunidade nacional, e há outra. É preciso também que estas vozes sejam ouvidas quando se fala do ensino superior e da ciência em Portugal. E gostaria de dar aqui alguns tópicos que são emblemáticos e o primeiro dos quais, que é fácil e parece haver algum consenso que precisa ser revisto, e é emblemático, que é o mecanismo de eleição do reitor ou do presidente, que é um mecanismo. Nós contribuímos com um estudo que queremos ser científicos sobre as questões da participação, que todos os senhores e as senhoras deputados têm em vosso poder, e é óbvio que este modelo enferma de vários problemas. O primeiro é o colégio eleitoral extremamente reduzido. O segundo é que este tipo de colégios eleitorais extremamente reduzidos é propenso a quem deveria representar os diversos corpos, acabe por entrar numa legítima luta política e luta de interesses que acaba por definir quem é que são os dirigentes das instituições. Portanto, o nosso ponto de vista, que é mais ou menos coincidente com o da Comissão Nacional de Educação, é que seria que deveríamos ter
A Comissão Nacional de Educação defende um colégio eleitoral mais alargado. O que nós defendemos é que seria um processo de votação direta, em que os diversos corpos tivessem os seus votos pesados para a eleição do reitor ou do presidente do Instituto Politécnico. Isto seria um sinal muito importante de todos os corpos sentirem que a sua participação e de cada eleitor sentir que diretamente está a escolher o dirigente da instituição. Por outro lado, também vemos que, com alguma apreensão, o facto de os órgãos de poder serem muito unipessoais, de acordo com a atual RGES. Portanto, há uma estrutura muito centrada nas pessoas que fazem parte do órgão, que constituem o órgão de poder, e não na participação da comunidade. Portanto, nós pensamos que revisitar o modelo dos senados, que já existiu, e melhorá-lo, seria também uma questão bastante importante. Não temos opinião fechada sobre a existência ou não do Conselho Geral, mas chamamos a atenção para o facto do Conselho Geral ser muitíssimo permeável a interesses legítimos, mas, e por outro lado, ter falhado seguramente na sua função, que é de ser um órgão escrutinador do que se passa, da atuação do presidente do Conselho do Politécnico ou do reitor. Portanto, o que nós podemos observar é que, com raras exceções, esse poder escrutinador não existe. O que acontece é que estes órgãos, pela sua composição e que é pela sua estrutura, são basicamente, em vez de fazerem um escrutínio do que se está a passar, o que servem é para credibilizar ou para sancionar as políticas que estão a ser feitas dentro das instituições. Isto, obviamente, não estamos aqui a fazer nenhum julgamento de intenções, nem sobre as pessoas que constituem os órgãos, nem sobre os dirigentes, mas o que nos parece é que seria importante para o bom funcionamento do sistema que houvesse esta tensão entre um órgão que tem que ser fiscalizador e escrutinador e os órgãos executivos, e isso no atual modelo provou que isso de facto não acontece. Portanto, parece-nos ser muito importante esta questão dos órgãos de governo e de governação, que são, obviamente, também, além de serem práticos, são também emblemáticos, e depois há outras questões que para nós são fundamentais. O sindicato tem também uma avaliação muito negativa do regime fundacional. Aliás, a nossa posição de princípio é que defendemos que o regime fundacional deve ser extinto, por várias razões, uma das quais é que ele falhou desde o início, porque o permitido dote que deveria ser, que os governos deveriam ter dado às fundações, esse nem sequer existiu. Portanto, nunca houve o dote, nunca recebi. Eu estou a usar a palavra dote porque me está a escapar qual é que é a designação correta deste capital inicial que deveria ser dado às instituições de fundação. Isso nunca foi feito por nenhum dos governos, e, por outro lado, não nos parece que as eventuais vantagens compensem as desvantagens que nós assistimos na prática do dia-a-dia das instituições. Somos, obviamente, sensíveis a uma questão que tem sido usada como arma de arremesso ou como moeda de troca para a questão das fundações, que tem a ver com as facilidades da gestão. Ora, não nos parece que dentro da esfera pública não seja possível implementar um sistema de gestão que seja mais adequado às instituições de ensino superior. Um bocadinho na linha do que foi aqui defendido pela Universidade de Lisboa, em que só temos dúvidas quando a Universidade de Lisboa fala de instituições com regime de autonomia alargado. O que nós defendemos é que esse regime de autonomia alargado devia ser para todas as instituições de ensino superior, portanto, creio que é o que se depreende da contribuição da Universidade de Lisboa, e parece-nos esse ser um bom princípio de governação, seria haver uma autonomia alargada para as instituições de ensino superior, também no campo da gestão e do controle de despesas, que convenhamos que é extremamente problemático para o funcionamento das instituições, porque, com o devido respeito para as restantes instituições do Estado, as instituições de ensino superior, pelas suas características próprias, têm que ser geridas de alguma maneira diferente, até porque eu creio que o problema não é o controle das despesas, não haver mecanismos de controle das despesas, nenhuma instituição se quer inibir esse sistema, mas será o sistema extremamente burocratizado leva a que se perca muitas centenas de milhares de euros em cada instituição. Portanto, por ano perdem-se muitos milhões de euros com este sistema de compras que não funciona, ou de controle de despesas que não funciona. Não sei quanto tempo aqui ainda tenho, estou quase a acabar. Portanto, esta para nós é uma questão
fundamental. Por último, para termos depois tempo também para falarmos de mais algumas coisas, parece-me, do ponto de vista das práticas dentro das instituições, também vemos com muito ceticismo a possibilidade de criação de instituições privadas sem fins lucrativos, que apenas são uma espécie de outsourcing e que, com danos ou com prejuízos para os seus trabalhadores, que são tratados de maneira diferente e não há nenhuma razão para que isto não esteja dentro da esfera do restante da restante administração das instituições. Portanto, era preciso aqui criar um sistema mais transparente e mais claro, e obviamente que isto se conseguirá adaptando os mecanismos de gestão e de governação e de controle de despesa e de financiamento às particularidades das instituições de ensino superior, como deveria ser feito desde o início. Continuamos dizendo que não há no país instituições públicas que tenham mais precários do que uma das carreiras abrangidas pelas instituições de ensino superior, que são os investigadores. E isto tem muito a ver com este regime jurídico em que as instituições se escusam, algumas vezes, nós percebemos porquê, com os seus problemas de caráter financeiro ou de organização, para não fazerem contratos de trabalho dignos para estas pessoas, e obviamente também assistimos já a um grande incremento do número de docentes precários. Não estamos a falar aqui de docentes convidados, porque existe aqui alguma confusão que nos parece intencional, entre um docente convidado e um docente precário. Quando estamos aqui a falar de docentes precários, estamos a falar de docentes que asseguram cadeiras e disciplinas normais, que não têm a ver com a ligação entre a academia e o mundo exterior, o mundo das empresas, o mundo do trabalho, o mundo artístico, mas que temos um alforje grande de pessoas que estão a assegurar funções correntes das instituições, a fazerem investigação, apesar de não serem pagos para o fazerem, e a participarem até na gestão, apesar de não ser isso que se espera. Portanto, e isto deriva muito do regime jurídico das instituições de ensino superior. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Pode usar da palavra, então, o Sr. Professor André Carmo. Sim, está suficientemente. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Portanto, a FENPROF fez digamos que o seu parecer, e eu vou utilizá-lo aqui como guião, colocando em evidência alguns dos seus aspectos mais relevantes. Estruturou em torno de três dimensões fundamentais. Por um lado, a questão da gestão e da forma como o RGES, do nosso ponto de vista, de alguma forma comprometeu a transparência, a colegialidade, a participação e a vitalidade democrática das instituições. Portanto, isto tem que ver com a nova gestão pública, entre outros aspectos que já irei aflorar. Para cada uma destas dimensões, nós apresentamos também algumas propostas que também farei questão de salientar. Segunda dimensão que nós abordamos, que nos parece relevante, é o caráter binário do sistema de ensino superior atual, relativamente ao qual nós somos contra, e temos uma proposta alternativa, que aliás temos vindo a apresentar desde há muito esta parte, e por fim, tudo o que tem que ver com a forma como o RGES possibilitou a proliferação de instituições privadas sem fins lucrativos, por um lado, e a criação das fundações públicas com regime de direito privado, que são fundações sem fundos, não é, do nosso ponto de vista. Uma nota prévia, já agora antes de avançar, nós fomos desde o início, desde antes do RGES entrar em vigor, em 2007, alertámos sempre para alguns dos problemas que agora se verificaram na prática concreta, envolvidos estes anos todos. Por outro lado, também saudamos, apesar de tudo, a iniciativa de se rever e avaliar o RGES, muito para além daquilo que estava estipulado na lei, não é? 5 anos depois da sua entrada em vigor, devia ter sido avaliado, passou mais de uma década e finalmente estamos nesse processo. Enfim, mais vale tarde do que nunca, diriam alguns. Indo então aos aspectos. O primeiro aspecto tem que ver com o governo das instituições. Nós entendemos que a nova gestão pública, enfim, está longe de ser um dispositivo retórico, institucional, discursivo, neutro, e tem implicações na forma como as instituições são geridas e governadas, e a experiência de aplicação do RGES demonstra que em muitos destes aspectos, aquilo que eu dizia há pouco, da
erosão democrática das instituições acabou por se concretizar. Alguns exemplos. Não é? A extinção do Senado, ou a sua redução a um órgão meramente consultivo, onde a maior parte dos lugares são ocupados por inerência e não por eleição, diretamente pela Academia, e, portanto, isto fragiliza, desde logo, a ligação e a representatividade das pessoas que integram este órgão. E depois o Conselho Geral, enfim, já foram aqui mencionados alguns problemas, mas em regra aquilo que se verifica é que ele fica muito dependente das agendas dos reitores ou presidentes, tem, digamos, uma lógica de funcionamento extremamente burocratizada que impede ou obstaculiza a possibilidade de desenvolvimento de qualquer reflexão estratégica sobre a instituição, e como a eleição dos reitores ou dos presidentes emana deste órgão, no fundo a eleição para o Conselho Geral, em larga medida, funciona como uma espécie de primárias para a eleição dos reitores ou dos presidentes. Não nos surpreendeu por isso, ao ler o relatório da Comissão de Avaliação, que saiu em novembro, não é, do ano passado, que a dada altura se diga, e estou a citar, o RGES foi longe demais na eliminação da colegialidade. Portanto, aqui há uma convergência clara da nossa apreciação, já de longa data, com esta conclusão a que o relatório chega. Em todo o caso, o próprio relatório mostra que há uma diferença significativa, há um contraste significativo na percepção ou na compreensão desta matéria entre, por um lado, as pessoas que representam a governação das instituições e, por outro, os docentes, os investigadores, as organizações que os representam, como os sindicatos, entre outras. Não é? Há aqui um contraste muito significativo. Depois, o que é que importa aqui ver mais? Também há neste documento, no RGES, uma ideia segundo a qual, digamos, uma defesa da nomeação dos diretores de escolas, faculdades e departamentos, e não da sua eleição, e, portanto, nós entendemos sempre que a nomeação inverte esta relação entre dirigentes e comunidade, e, portanto, a eleição é, digamos, um mecanismo melhor e mais democrático do que a nomeação, porque quem é nomeado fica na dependência de quem nomeia, e, portanto, quem é eleito tem, digamos, a legitimidade que emana do coletivo que elegeu. Portanto, relativamente a esta primeira dimensão do governo, quais são as nossas propostas? Temos 4, irei apenas elencá-las. Existência obrigatória de um Senado, não é? Portanto, a ideia de assegurar aqui uma coesão e um reforço da representação e da participação de todas as unidades orgânicas do ponto de vista da gestão, então é um órgão que dá voz à Academia. Segunda proposta, reposição das Assembleias Docentes e Investigadores, com periodicidade pelo menos anual, que anteriormente eram os plenários dos Conselhos Científicos, Conselhos Técnico-Científicos e todos os órgãos plenários dos departamentos. Portanto, aqui, do nosso ponto de vista, há aqui, qual é a vantagem disto, não é? Entre outras. É a possibilidade de, no mesmo espaço, existirem pessoas com funções diferentes, designadamente investigadores e docentes, que partilham este espaço de reflexão partilhada, de reflexão conjunta, e, do nosso ponto de vista, isto gera há um reforço da coesão, afinidade, empatia, até se quiserem, e nós queremos que, por exemplo, para concretizar isto que estou a dizer, para ficar um bocadinho mais claro, dificilmente teríamos chegado a níveis de precarização do trabalho dos investigadores tão expressivos, tão esmagadores como eles são hoje, se esta possibilidade de poder haver diálogo transparente e colaborativo entre estes dois corpos de trabalhadores nas instituições pudesse ter algum espaço para a sua concretização, como este aqui que nós propomos. É essa dissociação, esse distanciamento, esse virar de costas entre estas duas comunidades em larga medida, que gera uma incompreensão mútua que tem sido particularmente lesiva dos interesses dos investigadores. Terceira proposta, eleição direta ou indireta do reitor-presidente pela Academia, portanto deve ter um caráter de maior representatividade. E quarta proposta, a composição dos Conselhos Gerais deve incluir membros do pessoal não docente e não investigador. Portanto, nós verificamos que os principais corpos prejudicados com o RGES e com a configuração dos Conselhos Gerais foram os estudantes e os funcionários, e era importante rever esta matéria. E, por outro lado, como também já foi dito, verifica-se que os membros cooptados, digamos, não cumprem o desígnio inicialmente inscrito, digamos, ou o espírito da coisa, que seria de trazer a sociedade para dentro da Academia, ou romper com
as torres de marfim da academia, não é? Portanto, criar aqui vasos comunicantes, porque, na generalidade dos casos, digamos, o perfil das pessoas, dos membros cooptados que integram os Conselhos Gerais, ou são outros académicos de outras instituições, ou são pessoas vindas do mundo empresarial, o que, convenhamos, é uma visão bastante afunilada e restrita daquilo que é a sociedade na sua pluralidade e diversidade. Segundo aspecto, sistema binário. Nós entendemos que o sistema binário, tal qual ele hoje existe, tendo em conta a evolução do sistema científico e tecnológico nacional, do ensino superior português, é um anacronismo. Há diferenças, as diferenças, digamos, que o RGES preserva entre os dois subsistemas têm a ver com a natureza dos ensinos. Portanto, um é científico, o outro é, digamos, estou a citar, formação vocacional e técnica avançada. E, portanto, nós entendemos que esta diferenciação é bastante artificial e está relacionada também com uma certa disputa em termos de prestígio, reconhecimento que há entre estes dois subsistemas, que não beneficia o conjunto e uma lógica de gestão integrada mais equilibrada do sistema pelo conjunto do país. Colocamos dúvidas sobre esta distinção em formação científica e formação técnica. O exemplo que apresentamos, quer dizer, e em forma de questão, é se haverá algum curso mais profissionalizante e aplicado do que medicina. Queremos que não, mas, no entanto, é um curso universitário por excelência. E, para além disso, o relatório menciona também outro aspecto que, enfim, colido com a existência de um sistema binário, que é esta existência de mestrados profissionalizantes nos dois subsistemas. Portanto, há aqui uma falta de coerência nesta solução que é preservada no RGES. Para além disso, os politécnicos viram ao longo destes últimos anos aumentar a qualificação científica dos seus trabalhadores, têm-se vindo a criar cada vez mais instituições, unidades de investigação em politécnicos. O politécnico já pode outorgar o grau de doutor e também num plano mais simbólico do que material. A própria designação em inglês, não em português, passou a ser Polytechnic University. Portanto, há aqui vários elementos que nos levam a defender, e esta é a dimensão da proposta, passar de um sistema binário para um sistema unitário, integrado e diversificado. Portanto, queremos que traduz melhor a realidade concreta e permite uma gestão mais equilibrada daquilo que existe. Eu não sei bem como é que estou de tempo, mas vou avançar apenas para o último. Telegraficamente. IPSFLs e fundações públicas com regime de direito privado. As IPSFLs, do nosso ponto de vista, que são, digamos, que proliferaram a partir do RGES, e o próprio relatório da Comissão diz que o principal argumento utilizado para a sua existência e generalização é a redução burocrática. Portanto, elas não passam, do nosso ponto de vista, de offshores de instituições, de offshores de precariedade que existem e se desenvolvem no seio de instituições públicas. E a nossa proposta relativamente às IPSFLs, que é recentrar, digamos, o sistema na esfera pública e, ao mesmo tempo, combater a precariedade, é simples, não é? Digamos, simples de enunciar, se calhar mais difícil de concretizar, mas não impossível, que é reintegrar as IPSFLs nas IES que as participam e criando condições para que a desburocratização deixe de ser um exclusivo das IPSFLs e passe a ser uma característica generalizada do sistema. Fundações. Por fim, houve 4 argumentos que foram utilizados para legitimar o recurso e a criação às fundações. Eles incidiam sobre os domínios contabilístico, alienação de bens patrimoniais, aquisição de empréstimos bancários e o regime contratual de pessoal mais flexível. Não vou elaborar, diria apenas o seguinte: destes 4 princípios, apenas um foi, digamos, concretizado. Justamente aquele que serviu para fragilizar as relações laborais, que é o regime contratual do pessoal. Portanto, a partir deste momento, nós passamos a ter uma grande discricionariedade nas contratações, aumentou a precarização e criou diferenças de tratamento entre trabalhadores da mesma instituição, porque uns continuaram contratados ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, ao passo que os novos foram sendo contratados no contexto do Código de Trabalho. E, portanto, isto, e nas fundações não se contrata ninguém ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, tudo via Código de Trabalho. Portanto, isto cria, este contraste, esta diferença, leva-nos a colocar algumas questões, não é? Porquê é que um contrato individual ao abrigo do Código de Trabalho é melhor do que um contrato público ao abrigo da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas? Será que as vantagens que existem na contratação pública, do ponto de vista do rigor, da exigência, podem ser, de alguma forma, aqui contornadas apenas pela celeridade, pela alegada celeridade do processo por via do setor do Código do Trabalho? Portanto, estas são questões que nós colocamos. Do nosso ponto de vista, houve aqui uma lógica de dividir para reinar,
e que os principais prejudicados da existência das fundações sem fundos são justamente os trabalhadores. Uma última nota mesmo para terminar. Conselho de Curadores. Não conseguimos compreender porque é que membros externos à comunidade podem, digamos, ter uma ingerência tal ordem que definem, enfim, são responsáveis pela aprovação de estatutos, planos estratégicos de atividades, relatórios de atividades, quer dizer, há uma ingerência enorme de um corpo externo à academia. Portanto, a pergunta que se coloca, no caso das fundações, é, quer dizer, não serão as pessoas que fazem as instituições funcionar no seu cotidiano que estão mais capacitadas para a sua administração, a sua gestão e a compreensão e a resolução dos problemas, sem necessidade de um Conselho de Curadores externo, sobretudo se este reproduzir as mesmas perversidades, enfim, entre aspas, que nós verificamos existirem no Conselho Geral. Portanto, a nossa proposta relativamente a isto são 3. Combater o subfinanciamento crónico permite dotar efetivamente as instituições de autonomia, permite concretizar essa autonomia, revogar o regime fundacional, porque ele falhou em digamos, em todo o espectro de pressupostos, ele falhou com exceção deste, que foi justamente aquele que foi prejudicial. E termino com a última, alterar também as regras da contabilidade para que, enfim, esta desburocratização possa ser generalizada à totalidade das instituições e não apenas, independentemente da sua natureza, aliás. Peço desculpa pela extensão. Obrigado. Muito obrigado. A senhora deputada Paula Santos, pelo PCP. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também agradecer a todos os grupos parlamentares por permitirem fazer a intervenção neste momento. Cumprimento a FENPROF, o CENSUP, os seus dirigentes e agradecemos também o conjunto de contributos e as reflexões que partilham connosco sobre o RGES. Eu gostaria de abordar três aspectos e depois um aspecto final. Primeiro, a opção pelo regime fundacional. Aliás, eu creio que a posição do PCP relativamente ao RGES, ela é conhecida e nós opusemos a esta opção. E aquele que era o argumento, inclusivamente, para avançar para o regime fundacional, ele caiu por terra porque nada daquilo se concretizou. Aquilo que nós verificamos foi que há, de facto, um caminho e uma porta aberta para a ingerência nas instituições de ensino superior de interesses que não são os interesses públicos, que não são os interesses do desenvolvimento científico e tecnológico no nosso país, mas interesses particulares. E teve um outro aspecto que foi também aqui agora referido, que levou inclusivamente ao ataque, vou utilizar esta expressão, ao ataque aos direitos dos trabalhadores destas instituições, com mais precariedade, com perda de direitos. E as questões de financiamento, bom, elas não foram resolvidas, continua a existir, aliás, também como já foi aqui referido, um subfinanciamento crónico que cria imensas dificuldades às instituições de ensino superior. A segunda questão é a perda de democraticidade. A verdade é que se registou e observa-se uma concentração de poder, uma menor participação dos diferentes corpos das instituições de ensino superior, quer dos estudantes, quer por parte dos trabalhadores e dos diferentes trabalhadores, e isso também é algo extremamente negativo, porque a participação democrática, a promoção da democraticidade das instituições é algo que é de grande importância, inclusivamente para o seu desenvolvimento, mas pode ser o desenvolvimento, mas o envolvimento de todos na tomada dessas opções. O terceiro aspecto prende-se com a precariedade. Aquilo que nós vemos hoje nas instituições de ensino superior é, de facto, mais vínculos precários e o recurso, aliás, até de uma forma abusiva, a figuras e que acabam por não contribuir para a vinculação desses, estamos a falar de professores do ensino superior, mas não só, dos investigadores, com aquilo que vemos no nosso país, e que isso, de facto, não dá, em primeiro lugar, segurança e confiança aos próprios, não permite ter a estabilidade para o desenvolvimento do seu trabalho, mas para as próprias instituições também é negativo, porque necessitam, de facto, ter um corpo de professores, de investigadores consolidado e que garanta, naturalmente,
naturalmente, o desenvolvimento da própria instituição. Foi aqui colocada uma outra, e portanto nós consideramos que naturalmente é preciso erradicar a precariedade de todos no nosso país, mas centrando-nos agora aqui nas instituições de ensino superior. Um outro aspecto que foi aqui abordado, e essa é uma questão que nós temos vindo a colocar também e que se prende com esta discussão, sistema binário, sim ou não. Nós temos colocado como, do ponto de vista político, e aquilo que defendemos é um sistema unitário. E isto não coloca em causa as especificidades de cada uma das instituições de ensino superior, sejam aquelas que hoje sejam universitárias ou politécnicos, porque permite a cada uma delas poder se desenvolver e encontrar o caminho que considerar adequado para cada uma das instituições. Aquilo que permite também é pôr fim a um conjunto de desigualdades que persistem no financiamento, desigualdades que persistem inclusivamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e, portanto, era esta também uma questão que queria aqui colocar. Para concluir, Senhora Coordenadora, referir da nossa parte, consideramos de facto que é necessário um novo regime jurídico que revogue, e essa tem sido aquilo que nós temos colocado, o regime fundacional, que garanta uma efetiva autonomia das instituições de ensino superior, coisa que hoje também está apontada, que assegure o financiamento através do Orçamento do Estado, o financiamento que é necessário em função das especificidades de cada uma das instituições, que valorize os trabalhadores, garanta os seus direitos, combata a precariedade e que assegure naturalmente a participação democrática quer da comunidade, quando estou a falar da comunidade, estou a falar dos respectivos profissionais e dos trabalhadores das instituições de ensino superior, mas também dos estudantes, e que garante essa efetiva participação democrática. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. E já agora, por uma explicação e para que fique público para todos, está a decorrer a audição da Ministra da Saúde, onde também terei de estar presente e por isso irei-me ausentar, mas está aqui uma camarada minha que está a acompanhar também a audição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar, antes de mais, os representantes da CNSUP e da FENPROF e agradecer-lhes não só os contributos que já têm dado ao longo deste tempo todo, nas suas reflexões acerca do RGES, mas também a exposição que acabaram de fazer. Da nossa parte, eu gostaria, na sequência também daquilo que acabaram de elencar, de me focar fundamentalmente em 3 ou 4 pontos essenciais no que diz respeito à natureza das entidades que hoje aqui estão a ser ouvidas. E nesse sentido, queria começar por autonomia, entendendo que as questões da autonomia são aquelas que se prendem com a pé da base das instituições, onde até inclusivamente a própria gestão dos recursos humanos tem lugar, e queria destacá-la aí nesse sentido. Depois, o modelo de governo e as questões que têm a ver com a democraticidade interna, e finalmente também gostaria de ir ao sistema binário, apesar de ser uma das coisas iniciais. Relativamente às questões da autonomia, ainda encontro muito às coisas que acabamos de vos ouvir, quer da parte da FENPROF, quer da parte do CNESUB. Nós entendemos que uma das coisas que atrofia o desenvolvimento das instituições, o seu desenvolvimento em todos os sentidos, a sua procura da sua própria identidade, é exatamente a falta de autonomia. A falta de autonomia no que diz respeito à gestão patrimonial, económica e financeira, há algumas questões que estão atribuídas com mais facilidade às fundações e que nós entendemos que devem ser de todas as IES, o sistema de autonomia alargada a todas as IES, e nesse sentido julgo que há aqui alguma sintonia em relação ao que ouvi da vossa parte e há outras coisas que já conhecíamos, não é? Entendemos que esta autonomia reforçada é o nó górdico de toda a capacidade de se responder de uma forma eficaz à missão, de se responder de uma forma eficaz a um modelo de organização interna mais adequado, um modelo de gestão e, acima de tudo, há uma procura de identidade do que aquilo que é e que a instituição quer ser, e isto vai ter a ver depois com o sistema binário, que no fim gostaria de referir ainda. Depois, dentro disto,
há uma das coisas que foi aqui dita e que nos parece central, é que o RGES, ainda que tivesse algumas limitações iniciais, essas limitações foram todas sucessivamente aumentadas através de um conjunto de diplomas conexos que foram sendo postos em cima do RGES, como, por exemplo, o Código de Contratos Públicos, muitas vezes questões que estão no Orçamento de Estado, até o próprio Decreto-Lei de Execução Orçamental e outros sucessivos. Nós entendemos e ouvemos aqui que o RGES deverá ter uma autonomia e uma soberania que deve sobrepor-se a qualquer uma destas legislações conexas que aparece. Independentemente, também podemos entender a necessidade da revisão de algumas destas coisas, como, por exemplo, códigos de contratos públicos, mas, acima de tudo, assegurar que, no próprio RGES, como aqui já foi dito, é preciso encontrar um modelo adequado às instituições de ensino superior que não são necessariamente igual a de outras empresas ou outras instituições. Entendemos que a questão da accountability também é crucial e que se deve julgar como um lado da outra moeda no que diz respeito quando se fala da autonomia. A prestação de contas de uma forma transparente e o próprio modelo deve assegurar e prever essa prestação de contas de modo transparente. No que diz respeito à autonomia, que tem muitas vertentes, mas vou falar no que diz respeito à contratação de pessoal, também julgo que era preciso ultrapassar algumas limitações que estão no RGES, no que diz respeito à contratação de pessoal e, em particular, da fixação de quadros de pessoal, os critérios que existem e que inibem as instituições e que são muitas vezes uma desculpa ou um argumento fundamental para alguma precariedade que continua a persistir nas instituições e que nos consideramos que é uma questão bastante grave. E também uma possibilidade de atrair melhor recursos humanos de uma forma mais ágil, que não deve ser só um requisito de algumas instituições, deve ser uma forma de estar e de gerir que deve permitir às instituições responderem dessa forma. Passando mais à frente, algumas questões, porque o meu tempo está a acabar, também nos parece que algumas questões que dizem respeito às fundações e mesmo às instituições privadas sem fins lucrativos, independentemente da sua existência ou não, entendemos que algumas das funções ou dos modelos de organização que têm devem ser revistos, como, por exemplo, ao nível da contratação de pessoal, não é? E as pessoas que estão a trabalhar nelas. Também na questão do reforço da democraticidade interna, também entendemos, como aqui acabamos de ouvir, uma revisão não só do processo de eleição do reitor, através de uma composição mais alargada que teremos que precisar, mas também em relação ao próprio Conselho Geral, à agenda e às atribuições do Conselho Geral, que é extraordinariamente burocratizada e pesada, à sua própria composição, e dentro disto entendemos que também a democraticidade interna, como, por exemplo, as eleições dos diretores de escola ou dos órgãos das escolas, que deve estar preservada por um sistema eleitoral e não por um sistema de nomeação. Depois, passando um bocadinho, estou a chegar lá, à questão do binário, nós entendemos que nem epistemologicamente, nem no desenvolvimento das instituições de ensino superior, as questões que aparecem na procura de diferenciação dos dois níveis de formação nos parecem, de facto, muito inconsistentes. É difícil, epistemologicamente, de dizer onde é que começa a investigação fundamental e aplicada e se as universidades fazem só fundamental e não fazem aplicada, se os modelos formativos são só profissionalizantes ou não são só profissionalizantes, e esta confusão é bastante indistinta. Entendemos, ouvimos aqui uma proposta do Conselho Nacional de Educação que nos pareceu um caminho sensato, que era a possibilidade de passarmos para um sistema binário flexível. O que é este binário flexível? É entender que as instituições se podem situar conforme entenderem dentro de um modelo e evoluírem e posicionarem-se conforme entenderem. É, no fundo, diluir margens rígidas e permitir uma flexibilidade e uma identidade. Se tiverem tempo, eu gostava de ouvir sobre isto tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, pelo Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o SNESUP e a FENPROF, agradecer as exposições que fizeram, os pareceres e também o estudo que foi enviado. Creio que, como é do vosso conhecimento, o programa do Governo contempla a avaliação e a revisão dos instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior, como é o caso do RGES, mas também o Governo já avançou com a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica,
e pela sua importância e, no fundo, para queremos alcançar o maior consenso possível, o Governo reuniu com todos os grupos parlamentares e, portanto, também na discussão do RGES há a responsabilidade e o espírito de diálogo nesta Casa, mas também no debate que se está a estender às diferentes academias por todo o país. E por isso a minha primeira pergunta era, em paralelo com a revisão do RGES e sabendo que foi apresentada também uma proposta do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que outros diplomas e instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior são necessários serem revisitados. Começando também pelos órgãos de governo, pelo modelo de governação, e de facto o estudo do SNESUP mostra uma tendência na diminuição da participação eleitoral que nos preocupa e merece atenção. No fundo, perguntar-vos como salvaguardar o equilíbrio entre a democraticidade e o pluralismo, que é essencial à vida interna das nossas instituições, mas também a garantia de eficácia na tomada de decisão pelos órgãos e pelos poderes de gestão. No que diz respeito à eleição dos reitores, demonstraram aqui a necessidade de alargar a base eleitoral, um processo mais aberto, mais participado, e questiono-nos também relativamente à limitação de mandatos, se tem alguma posição. No que diz respeito aos conselhos gerais, também nos parece que uma das fases mais visíveis continua a ser a eleição do reitor, e ficando para trás o escrutínio, a ação fiscalizadora, mas também o papel de estratégia e de desenvolvimento das instituições pela voz do Conselho Geral. E no que diz respeito à importância dos membros externos, no fundo o que eu vos queria perguntar é se não consideram que o argumento da necessidade da abertura do ensino superior à sociedade, aos elementos da comunidade, como aqui foram referidos, se não se mantém válido aos dias de hoje e se não reconhecem a importância do papel dos membros externos. Mas, portanto, dizer que ao nível do modelo de governação, de facto, precisamos de mais participação nas nossas universidades e nos nossos politécnicos. Ao nível da autonomia do regime fundacional, o nosso Ministro é um acérrimo defensor do grau de autonomia. É essencial isolarmos as instituições de ensino superior de alterações legislativas às quais são muitas vezes alheias e, de facto, acabam por não saber com o que é que contam e, portanto, ficam na gestão do curto prazo ou na microgestão do dia-a-dia sem conseguirem pensar no médio e no longo prazo, sem conseguirem ir mais além. E no que diz respeito ao regime fundacional, nós reconhecemos que a finalidade com que foram criados ainda não foi totalmente cumprida, mas que também aqui conseguimos ir mais além. No que diz respeito à ligação entre o ensino e a investigação, falei-vos das mudanças ao nível do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que vigora desde 1999, e, portanto, gostava de saber também as mudanças e a avaliação que fazem e o que é necessário ser alterado de forma muito concreta e como é que vêem a articulação, o alinhamento entre o ensino e a carreira de investigação científica, porque creio que esta modalidade também é importante ser explorada. Também o estudo ressalva a preocupação com o envelhecimento do corpo docente e sobre a falta de rejuvenescimento e referem na última década que o número de docentes abaixo dos 39 anos passou de cerca de 34% para 21% e, portanto, gostava também que tivessem uma palavra no que diz respeito à atratividade para a carreira docente e, portanto, conseguimos, de facto, dar a volta a esta falta de rejuvenescimento. Gostava também de vos ouvir sobre o combate à endogamia académica e à importância da mobilidade académica e sobre a dimensão europeia e nacional, uma vez que o relatório Leita da Comissão Europeia nos propõe uma quinta liberdade, como é que o RGES pode incentivar uma participação mais ativa e mais alargada no espaço, neste espaço comum, na nossa capacidade de interação em consórcios europeus, em alianças europeias, nas parcerias internacionais e, por fim, perguntar-vos o que é que o RGES deve salvaguardar que esteja adquirido e que seja indispensável ao funcionamento do ensino superior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado. Saúde a Sra. Deputada Coordenadora deste Grupo de Trabalho, as Senhoras Deputadas e demais presentes, e uma saudação especial à SNESUP, na pessoa do professor André Moreira, e à FENPROF, na pessoa do professor André Carmo. Eu vou tentar ir ao encontro das intervenções iniciais, que agradeço desde já, com 3 propostas de reflexão. A primeira, a extensão do regime jurídico das instituições do ensino superior.
parece-me que é isso que se chama burocracia, e essa burocracia é inimiga da transparência. A quem lê o RGES depara-se com uma lei extensa que parece uma Bíblia. São 185 artigos. Portanto, e se nós estivermos de acordo que o propósito maior da lei é o de conceder a autonomia às instituições do ensino superior, questiono os presentes se uma lei tão extensa não será a negação liminar da sua razão de ser. Ou, de outra forma, se não será essa uma causa maior da avaliação negativa que fazem do RGES. Segunda proposta de reflexão. Esta tem a ver com o alcance temporal da lei, a sua durabilidade. O RGES é de 2007, estava previsto para ser revisto 5 anos depois, estamos em 2024 e essa obrigação legal não foi cumprida. Portanto, e nesse intervalo, os problemas do ensino superior não pararam de se agravar. O que eu questiono é se não seria avisado agora, no processo de revisão, e de acordo com o respeito que a ciência e o ensino superior merecem, nós fazemos uma lei de alcance temporal maior e não pensada para ser revista ao fim de 5 anos ou até 10 anos. É que o princípio da estabilidade temporal em si é uma garantia do respeito da classe política pela autonomia da ciência e do ensino superior. Portanto, e se assim for, o setor tem de ser regulado por uma lei profundamente diferente. Portanto, uma lei que assente em grandes princípios que, por exemplo, possam ser definidos num preâmbulo e esse preâmbulo determinar expressamente que o propósito da lei é garantir a autonomia da ciência e do ensino superior, mas depois definir de forma simples, clara, objetiva, quais são os grandes princípios que definem juridicamente o significado dessa autonomia do ensino superior. E aqui eu incluo, no âmbito da autonomia, um modelo de governação das instituições do ensino superior. Mas outros aspectos poderiam ser considerados como a defesa da qualidade do conhecimento, o que é a responsabilidade cívica e social do ensino superior, poderá ser a autonomia e a responsabilidade efetiva de cada instituição do ensino superior pela sua sustentabilidade financeira. Alguns exemplos. É que se o RGES partir de uma definição jurídica precisa do que a sociedade portuguesa entenda deste conceito, a autonomia do ensino superior, isso seria uma espécie de novo contrato social. Depois, o articulado da lei poderia ser muitíssimo mais curto, mais simples, desburocratizado, objetivo. Terceira e última reflexão, esta sobre o sistema binário, outra questão aqui colocada. Nós sabemos que a realidade é dinâmica, ela está em reinvenção permanente e concordamos com a ideia do sistema binário flexível. Portanto, e a questão é esta, será que não devíamos prever no RGES a convergência entre os dois sistemas, já que ela existe, como é que ela podia caminhar para a convergência? E se esta não é uma possibilidade de responder à questão colocada de forma muito incisiva e objetiva pela FENPROF. E depois, em matéria de ciência, a ciência é ciência, quer dizer, não se partem duas modalidades diferentes, como muito bem, e concordo, defendeu e referiu a senhora deputada Rosário Gamboa. Agora, última nota, o que eu gostaria de acrescentar é esta. Em Portugal e não só, mas especialmente em Portugal, nós precisamos de um debate epistemológico profundo sobre o que é que nós entendemos de que é a ciência. Porque isso depois determina tudo o resto. Porque ficamos com a ideia clara que há uma fragmentação abusiva da ciência apenas por razões institucionais, administrativas, financeiras, políticas. E isto é que explica, de alguma forma, o nosso, digamos assim, desconforto com o sistema binário. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor. Obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar a SNESUP e a FENPROF. Vou pegar nas últimas palavras da Senhora Deputada do PCP, pedindo desculpa pelas minhas idas e entradas e, após a minha intervenção, vou ter que sair porque estão outras comissões a decorrer e para as quais eu vou ter que ir.
Mas, focando-nos agora no assunto que nos trouxe a esta audição, acho que todos concordamos que o RGES, sendo um documento estruturante da vida das instituições de ensino superior, deve acompanhar precisamente essa vida, deve ser atual e deve preparar as instituições de ensino superior para o futuro e, portanto, é claro para nós, como é claro para todos aqueles que estão aqui e que têm contribuído para esta revisão, que esta revisão já devia ter sido feita e que tarda esta oportunidade. Relativamente à SNESUP, nós já tivemos a oportunidade de reunir, já conhecemos aquela que é a vossa visão sobre este documento, também já lemos uma boa parte do livro que fizeram sobre esta revisão. Obviamente que temos algumas concordâncias, algumas discordâncias, mas também já o podemos analisar. Pelo por saber, ou seja, reunimos com a SNESUP, uma vez que é o sindicato que reúne o maior número de associados no ensino superior, sem, no entanto, ter sido representado na Comissão de Trabalho da revisão do RGES, e nós achamos que era importante ouvir o vosso lado. Por outro lado, a FENPROF foi uma, se não a maior impulsionadora da criação deste grupo de trabalho, exigindo a urgente avaliação e revisão do RGES, e obviamente que as vossas contribuições também são bastante meritórias e ouvimos-las com muito cuidado. Obviamente, a mesma situação da SNESUP, concordamos com algumas, não concordamos com outras. A questão aqui é que ambas colaboraram para esta revisão e da análise das vossas propostas, a nossa conclusão é que convergem em determinadas preocupações e têm algumas diferenças em relação ao reforço do caráter público das instituições de ensino superior, ao combate da precariedade e focando-nos na questão dos pontos principais em comum. Eu começaria pela democratização da gestão, sendo que ambas defendem uma eleição direta de reitores e presidentes pelas comunidades académicas, rejeitando o atual modelo onde o Conselho Geral é responsável por essas nomeações, e concordam com a necessidade de reestruturar o Conselho Geral, reduzindo o peso dos membros externos e assegurando a maior representatividade de professores, estudantes e funcionários técnicos e administrativos. Aqui neste ponto, a Iniciativa Liberal também concorda que deve existir uma maior representatividade das várias franjas daqueles que dão vida às instituições de ensino superior. Obviamente temos que avaliar depois qual será o melhor modelo, mas parece-nos que aqui que a representatividade e o aumento da representatividade é uma questão pacífica. No combate à precariedade, há um consenso sobre a urgência de eliminar os vínculos precários que caracterizam uma grande parte das contratações do ensino superior, propõem-se a limitar os contratos a termo apenas a necessidades transitórias e promovem a estabilidade laboral e condições dignas para os docentes e investigadores. Relativamente aqui ao regime fundacional, eu penso que é das questões que causa mais controvérsia, sendo que quer a FENPROF, quer a SNESUP criticam este modo de funcionamento das IES, consideram responsável pela mercantilização das instituições e pela precarização das relações laborais e sugerem a sua extinção e a reintegração das instituições no regime do modelo público tradicional. A questão que eu queria aqui colocar relativamente a este ponto, eu percebi quais são os motivos pelos quais consideram isto, mas tivemos aqui já entidades a testemunhar as melhorias significativas deste funcionamento e desta autonomia das instituições que têm neste momento o regime fundacional, e eu queria explicar o porquê, eu queria que explicassem o porquê desta forma diferente de ver esta questão e porque é que consideram que estas instituições acham que o regime é favorável à vida das instituições. Relativamente à transparência e prestação de contas, ambos concordam com a necessidade de maior transparência nos processos de gestão e propõem sistemas mais estruturados de supervisão. Obviamente que a Iniciativa Liberal está de acordo com esta questão da transparência.
E, não obstante estes pontos em comum, também apresentam algumas abordagens mais específicas e diferenciadas para diversos pontos, nomeadamente as estruturas de participação, sendo que a FENPROF propõe uma criação obrigatória de senados, o SNESUP foca-se na redefinição de competências, e eu gostaria de ouvir ambas relativamente ao modelo de organização e funcionamento das estruturas de participação. Relativamente aos centros de investigação, queria perceber da parte da SNESUP qual é o vosso posicionamento e as medidas relativamente aos centros de investigação. Na atualização de carreiras, queria perceber da parte da FENPROF qual é a posição relativamente aos docentes das instituições privadas, que se têm revelado invisíveis nas suas intervenções, nas quais representam 21% do corpo docente total do ensino superior. E, por último, no que se refere ao financiamento, queria perceber qual é a vossa visão sobre o financiamento do ensino superior e qual é o modelo em que modelo deve assentar este mesmo financiamento. Obrigada e, como disse, vou ter que me ausentar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem aqui uma série de perguntas. Sei que é um exercício difícil pelo tempo limitado que têm, mas vamos tentar. Por isso, Sr. Professor José Moreira, por favor. Ora, eu peço um bocadinho de latitude, não no tempo, mas na resposta. Nós não vamos, obviamente, ter capacidade de responder claramente a todas as perguntas. De qualquer maneira, aproveitando para saudar, que não fiz no início, o facto do Parlamento e deste grupo de trabalho ter sido criado, para nós é muitíssimo importante que o Parlamento e as diversas forças políticas reflitam sobre a questão do RGES, porque ele é, de facto, estruturante, limitante, todas essas coisas que foram aqui ditas, e só queria deixar aqui uma nota, é que o diabo está sempre nos pequenos pormenores e nunca nas linhas gerais dos textos, como os senhores e as senhoras deputadas também sabem. De todos os modos, só dizer que nós estamos absolutamente disponíveis para dialogar diretamente com todos os grupos parlamentares, e algumas das questões que não sejamos capazes daqui de responder, estamos obviamente abertos a falar com todos os grupos, e acho que isso pode ser proveitoso para ambos os lados. Eu não vou responder eu diretamente às perguntas, queria só deixar-vos aqui apresentar os meus colegas. Isto é também simbólico de quem nós representamos, portanto, além de estou neste momento presidente por acidente, é uma maneira de dizer, mas sou da Universidade do Algarve, portanto sou do sistema universitário, sou da Universidade do Algarve. Aqui o Paulo Teixeira é do IPCA, que é da Politécnica, é uma instituição fundação. A minha colega Ana Luísa Pires é do Instituto Politécnico de Setúbal e o Romeu Videira é investigador na Universidade do Porto, numa instituição privada sem fins lucrativos. E eu passava de imediato a palavra ao Romeu Videira, e depois os meus colegas poderão também dar algumas achegas em relação a algumas das questões que foram aqui levantadas, pedindo desculpa por não sermos capazes de responder, obviamente, a todas. Eu também apresento as minhas desculpas pelo atraso, mas quase demorava tanto tempo a chegar da estação aqui, como do Porto até Lisboa. Mas, relativamente a isso, penso que, com o processo de avaliação que ocorreu, cumpre-se o artigo 185. Pelo que a Assembleia da República terá que decidir se vai alterar ou se não vai alterar o atual regime jurídico. Fico satisfeito por perceber que os vários grupos parlamentares pretendem promover alterações no regime jurídico das instituições, pelo que nós achamos isso bastante positivo. Também queria salientar que há vários problemas, relativamente àquilo que são o foco, e toda a gente concordou aparentemente, ou é unânime, que há problemas no sentido da governação, mas para que sentido é que se quer levar? A posição do SNESUP é muito clara, e é muito clara, vou retratar aqui com 2 exemplos. Este regime jurídico foi criado para alicerçar o poder de decisão. O meu colega aqui explicou muito bem do sindicato do lado, em que áreas, mas há uma área que é muito importante, que é naquela onde todos nós trabalhamos. Nós recebemos imensas queixas e chegámos a receber uma queixa de um colega que solicitou se era possível criarmos um estatuto de escusa de responsabilidade, como têm os médicos, porque, apesar da instituição ter dinheiro do projeto em que ele era titular, para uma compra de um qualquer material estava há mais de 6 meses à espera.
e para a contratação de um recurso humano, cujo dinheiro também já estava, não é por problemas de cabimentação orçamental, estava há 9 meses. Isto até ocorreu numa fundação, não importa dizer o quê. A minha pergunta é esta agilidade que nós pretendemos no poder de decisão? Ou é a agilidade do poder de decisão que este regime jurídico veio permitir, por exemplo, em muitos aspectos daquilo que é a regulamentação do dia-a-dia das instituições ser feita por regulamentos? E nesses regulamentos, as instituições de norte a sul do país, Açores e Madeira, foram unânimes numa coisa, ou quase unânime, privilegiar naquilo que é, por exemplo, o regulamento da avaliação de desempenho, as pessoas que estão na gestão, os cargos de gestão, atribuindo-lhe em muitas delas até a possibilidade e o automatismo de ter excelente, pelo que as pessoas que estão na gestão, ou muitas delas, acabaram por ser privilegiadas em relação a outros. É este tipo de agilidade que nós pretendemos? O SNESUP diz não. Há um outro aspecto também que foi aqui muito focado, é a questão da autonomia. Nós somos a favor da autonomia, dos vários níveis de autonomia, e não há autonomia sem um financiamento programado a longo prazo. Portugal precisava ter financiamentos para 10 anos, renováveis a cada 5 anos, que é que para o anterior ainda não ter acabado. Sem esse tipo de financiamento é difícil fazer planeamento e daquilo que é a nossa dimensão de gastos no ensino superior e ciência e a dimensão daquilo que é o próprio orçamento como um todo, penso que não haveria qualquer problema, se houvesse esse o entendimento, desta tipologia de previsão para a questão do financiamento, alargado ao prazo de uma renovável ao prazo de 5 anos. Há uma questão que também me pareceu importante, foi aqui levantado pelo deputado do Chega, se queremos ou não manter ou alargar aquilo que é a revisão, a futura revisão daquilo que é o novo estatuto, não sei, de 5 anos, 10 anos. O que o SNESUP sublinha sempre é que o que estava lá era um princípio de precaução. Porquê? Porque as alterações foram profundas. E foram profundas ao nível daquilo que são os outros aspectos da autonomia. Porque não há verdadeira autonomia se não garantirmos também a autonomia pedagógica e científica daqueles que trabalham. Não é só a questão financeira que está em causa. E também não há... Nós temos apelo que, de facto, como foi dito pela senhora deputada do Partido Socialista, que... o Tribunal de Contas tem feito muitas inspeções, tem salientado muitos pontos divergentes daquilo que é eventualmente a lei, não sei se para bem ou para mal, para nós sempre que há escrutínio é para bem, mas há um outro pormenor que precisa igualmente de escrutínio, que na nossa opinião devia estar no regime jurídico das instituições, que é, se nós continuamos a regulamentar as coisas fundamentais do dia-a-dia por regulamentos, devia haver um órgão para avaliar esses regulamentos estão ou não de acordo com a lei. Porque em muitos deles os sindicatos têm que ser ouvidos, mas têm que ser ouvidos, não é obrigatória a negociação. Portanto, nós dizermos que determinadas coisas que estão lá, que virtualmente são abusivas do próprio regulamento, não chega. A questão do modelo binário, não binário, o SNESUP acha que todos os modelos em quais for e defende aquilo que é a importância é que todas as instituições tenham dignidade e possibilidade de funcionar. Portanto, penso que para nós será uma questão secundária, tal como é secundário o nome. O prestígio não vem do nome, já o dissemos aqui várias vezes, mas defendemos, obviamente, a necessidade de todas as instituições que temos, independentemente disso. Ou seja, não temos ensino superior a mais, isso defendemos e defendemos que tenham dignidade. Alertamos para o facto de que pretenderem uma convergência para um modelo único, isso exige alterações também, muitos outros diplomas para além do próprio, incluindo nos estatutos. Salientava, porque nós também não vou dizer mais nada, o que me preocupa também é aquilo que é a governação em si do dia-a-dia. Não podemos ter um regime jurídico como o atual, em que as pessoas, muitas das pessoas que trabalham nas instituições, investigadores e docentes, pessoas com mais alto grau que no país, tenham medo de opinar sobre a ideia que têm para as instituições.
Portanto, eu, por mim... Ora, muito bom dia também. Eu não me vou alargar, porque também o tempo não é tanto como isso. Gostaria apenas de referir dois aspectos. E não, como disse o meu colega, nós recebemos agora questões muito interessantes, teríamos muito gosto em responder-lhes, mas não temos agora o tempo necessário para isso, estamos disponíveis para falar quando assim entenderem. Mas gostaria de destacar duas coisas. A questão da democraticidade nas instituições é muito importante. A pirâmide de nomeações que se criou com o atual RGES é muito grave nas instituições. Veja-se um exemplo de termos instituições em que comissões de ética são nomeadas, comissões anticorrupção são nomeadas. Tudo é nomeado. Centralizamos o poder numa pessoa e, a partir daí, temos uma pirâmide de nomeações que são adversas precisamente à diversidade e ao aparecimento de diferentes opiniões e à diversidade de opiniões dentro das organizações. E isso é muito grave e tem sido danoso para o sistema. Outra coisa que me parece importante destacar, e que por acaso foi uma observação aqui do colega Romeu que ele não fez, que eu gostaria de deixar, é que certamente esta Comissão já ouviu outras entidades, mas eu perguntaria o que é que, se ouvissem o governo da Venezuela, por exemplo, a título de exemplo, o que é que ele diria acerca do modelo de governação dos países. Pronto, e deixo apenas essa questão. É natural que, ao ouvirmos determinadas entidades, elas estejam, de alguma forma, condicionadas pelos cargos que exercem. Pronto, é apenas isso. E muito obrigado. Sim, Paulo, vou virar aqui o microfone. Bom dia a todos, muito obrigada. Eu penso que os meus colegas já disseram o mais importante, já referiram os aspectos estruturantes. Eu só gostaria, para além de reforçar esta necessidade de revisão profunda do RGES, que já vem tarde, muito tarde, faz 50 anos que tivemos o 25 de Abril, e falta, digamos que a fragilidade da gestão da democracia nas nossas instituições é muitíssimo grande. Parece até um paradoxo como é que as instituições de ensino superior, que têm, de facto, um papel estruturante no desenvolvimento dos valores democráticos dos seus jovens, dos seus cidadãos, e são instituições onde, efetivamente, nós vemos que, através deste modelo de gestão que favorece, e já falámos aqui, os meus colegas já referiram, por exemplo, a questão da precariedade, os níveis de precarização dos docentes e dos investigadores no ensino superior, que faz com que eles próprios não consigam participar na gestão dessas mesmas organizações. Como o colega Romeu referiu, muitas das pessoas que estão em situação de precariedade não têm voz, certo? E isto é gravíssimo. Por outro lado, há um afastamento muito grande por parte dos estudantes na participação da vida das instituições. E isto é, penso eu, algo que todos nós temos que refletir, porque estamos a fazer a formação das pessoas mais qualificadas neste país, que vão ter um papel, e que têm muitos adultos que estão no ensino superior, têm um papel ativo, social, profissional, a nível do desenvolvimento do país. Portanto, eu acho que estas duas questões fundamentais, da falta de participação associada à precariedade e às fragilidades do sistema democrático dentro das instituições, são muito graves neste momento. Temos instituições onde se observa uma tendência para o autoritarismo e onde, efetivamente, as regras são impostas de cima para baixo e os docentes, os investigadores, os funcionários, têm muito pouco espaço, digamos assim, para poderem participar e para poderem ser ouvidos. E isto é muito grave, efetivamente, 50 anos depois do 25 de Abril. Para terminar, Sr. Professor. Eu ia só deixar aqui uma nota rápida. É o seguinte: pensarão os senhores e senhoras deputadas, ou alguns pensarão, mas eles estão a defender o ponto de vista apenas dos docentes e dos investigadores, e quando aqui a minha colega refere o problema do medo que há dentro das instituições, isto está profundamente relacionado com qual é a missão das instituições de ensino superior. E eu peço aos senhores e senhoras deputadas, se finalmente for revisto o RGES, que se pense que a missão fundamental das instituições de ensino superior é transmitir e produzir conhecimento.
E muitas vezes nestes diplomas esquece-se qual é a missão fundamental das instituições de ensino superior, que é produzir e transmitir conhecimento. E deixe-me só dar aqui uma nota ligeiramente lateral, é que neste momento as grandes preocupações a nível da gestão corrente das instituições, a questão sobretudo a questão da transmissão do conhecimento, está cada vez mais posta de lado. Nós vamos enfrentar graves problemas se não atendermos à questão da missão de transmissão do conhecimento nas instituições de ensino superior. A investigação científica é fundamental e estas duas vertentes têm que estar presentes em igualdade de circunstâncias. E depois, referir aqui com algo. A questão dos investigadores é importantíssima, eles têm o seu papel dentro das instituições de ensino superior e são muitíssimo bem-vindos e são fundamentais, mas lembrar uma coisa que por vezes parece esquecida no discurso público é o seguinte: os professores das instituições de ensino superior são também fazem todos investigação científica. E boa parte da investigação científica deste país é assegurada por pessoas que cumprem as duas funções. Não se veja aqui nada contra a integração dos investigadores nas instituições de ensino superior, que é um passo importantíssimo, mas é preciso também, não há aqui nenhuma dualidade entre investigação e ensino, antes pelo contrário, são duas faces da mesma moeda, e é só reforçar o apelo a que se procurem entendimentos genéricos dentro desta questão. Pensamos que esta lei é fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade nacional, portanto, obviamente que há sempre disputa política e essa também é saudável, mas é preciso termos em conta que estas opções a serem feitas são opções para o futuro e vão condicionar muito do nosso desenvolvimento e de qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para este país. E, obviamente, cada um depois agirá de acordo com as suas convicções político-filosóficas. Isso também nos parece bom e desejável. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Sr. Professor André Carmo. Muito bem. Então, vou tentar aqui reagir aos vários partidos que se pronunciaram. Não é? Relativamente ao PCP, à intervenção da deputada Paula Santos, enfim, há aqui uma convergência em várias matérias, com base no que foi dito, e eu salientaria apenas dois aspectos que foram mencionados e, enfim, com os quais nós estamos inteiramente de acordo e que temos também colocado nas nossas prioridades do ponto de vista da reivindicação e da construção de propostas. É a questão, o peso crescente da precariedade, não é? Portanto, o peso relativo crescente, e é particularmente gravoso no ensino superior politécnico, não é? Onde, em termos globais, o peso dos contratados a termo é superior às pessoas que são contratadas na carreira, ou muito, muito próximo disso. E, portanto, essa é uma das questões centrais que importa resolver e para as quais o RGES contribuiu negativamente, como tentei demonstrar na intervenção inicial. E a segunda nota tem que ver com o sistema, não é? Também parece haver aqui, com variação terminológica e nomenclatura, mas parece haver aqui uma certa convergência no entendimento, com a preocupação também, creio que partilhada, de preservar as especificidades, não é? As especificidades que vêm do enraizamento ou da imbricação socioterritorial das instituições. E eu creio também aqui, não estou aqui a fazer nenhum elogio rasgado ao sistema politécnico, mas enfim, também por lá passei, mas também deste ponto de vista da coesão territorial, é importante destacar o papel fundamental do subsistema, ainda subsistema politécnico, pela sua distribuição no território, pelo papel de fixação de estudantes, muitos deles até alguns politécnicos com experiências de muito sucesso na atração de estudantes internacionais, que revitalizam o interior, em particular, do nosso país, que tem problemas graves de despovoamento, como também saberão. Pronto, relativamente à primeira intervenção do PCP, era isto que tinha para dizer. Relativamente à deputada Rosário Gamboa, do PS, que colocou a tónica em três aspectos. A questão da criação, da necessidade de criação da autonomia reforçada, enfim, isto é indissociável da lógica de contrariar o subfinanciamento, não é? Porque num quadro de subfinanciamento, para que serve a autonomia? Não é? E aquilo que nós vimos, não é? Eu tenho uma resposta, parcelar incompleta, mas uma tentativa de resposta. A autonomia tem servido para, por exemplo, no PREVPAP, ou no caso do Decreto-Lei 57, é muito comum as instituições de ensino superior recorrerem à autonomia para, num caso
breve PAP, rejeitar a regularização de trabalhadores precários e, no caso do DL57, do tal pacote de estímulo ao emprego científico, obstaculizar, por exemplo, a abertura dos concursos ou fazê-lo em termos que são lesivos dos interesses das pessoas que deviam legitimar a sua abertura nos termos da lei. E, portanto, num quadro de subfinanciamento, a autonomia tem tido estas consequências perversas. E também, durante os últimos anos, e continua agora, temos esta espécie de número cabalístico ou mirífico dos 3% de investimento em ID, de 3% do PIB. Estamos ainda muito longe disto, não damos passos consequentes e seguros nesta direção, e 2030 é já aí ao virar da esquina e enfim, estamos cá para ver onde é que nós chegamos. Flexibilidade, não é? Foi também mencionado como um dos aspectos. Enfim, quer dizer, a flexibilidade, não é? No sentido da desburocratização, creio que há aqui também um acordo genérico. Mas é preciso também ter em conta, e eu creio que o resultado material da aplicação do RGES vai neste sentido, que a flexibilidade é uma das traves mestras, não é, do discurso da nova gestão pública, uma certa institucionalização do neoliberalismo. A flexibilidade, num certo sentido, e isso manifesta-se no campo laboral, como eu tentei demonstrar. Portanto, se for esta a leitura, seguramente que não acompanhamos a necessidade de maior flexibilidade. Se for a leitura da desburocratização, da simplificação dos processos, aí, evidentemente, estamos todos de acordo, mas importava aqui colocar, ou voltar, ou reiterar esta ideia de que o RGES falhou em toda a linha, nos pressupostos. O RGES não, o regime fundacional, portanto a flexibilidade associada ao regime fundacional falhou em toda a linha, exceto no que diz respeito às questões dos direitos laborais. Aí funcionou bem, no sentido negativo e contrário aos interesses legítimos e às aspirações dos trabalhadores e aos seus direitos, e portanto o que era importante fazer era olhar para o quadro de legislação, quadro jurídico existente no âmbito público, na esfera pública, e alterá-lo cirurgicamente onde ele tenha de ser alterado para possibilitar uma gestão mais ágil, sem sacrificar os direitos dos trabalhadores. De resto, isto não é novo. Em tempos até num encontro científico, na altura o Pedro Teixeira, que foi secretário de Estado, até ouvi dizer isto. Depois, pronto, a coisa avançou pouco enquanto teve responsabilidades governativas, mas ouviu dizer isto numa sessão pública, promovida pelo ministro, então, Manuel Leitor. Mais democracia nas eleições dos reitores, conselhos gerais, privilegiar o sistema eleitoral e não de nomeação, acordo total. A questão do sistema binário flexível, enfim, aqui eu creio que há esta variação da nomenclatura, mas o espírito é este, é que houve sobretudo um desenvolvimento muito expressivo do subsistema politécnico, que faz com que a distinção entre os dois subsistemas pareça, aos dias de hoje, bastante artificial. Portanto, eu creio que esta é a leitura que podemos daqui retirar. Passando para a deputada Gabriela Cabilhas, do PSD. Portanto, aqui tentei tomar nota, aqui vi as dificuldades de vir sozinho aqui a uma comissão, enfim, tive aqui uma dificuldade, mas vou tentar reagir. A primeira coisa, enfim, é certo que o Governo avançou com várias matérias e nós andamos há muito tempo a pedir uma reunião com o Sr. Ministro sem sucesso. Não há muito tempo o Secretário-Geral da FENPROF entregou em mãos um novo pedido para reunir. Continuamos a aguardar. Eu reitero aqui o pedido, de viva voz, para que nós possamos reunir para discutir o vasto conjunto de matérias que está em cima da mesa. Setor particular e cooperativo. Há 20 anos que está a marinar a regulamentação deste setor e, portanto, nós agora já ao meio-dia vamos ter uma reunião com o PS sobre esta matéria e, portanto, seria bom que nesta legislatura nós pudéssemos finalmente concretizar algo em torno disto, porque algumas das reservas e dos receios que nós temos relativamente ao regime fundacional, não é? Nesta trajetória privatizadora, ou este impulso privatizador que ela significa, encontram já uma expressão bastante concreta e material no setor privado, no setor particular e cooperativo, no privado, onde, digamos que, do ponto de vista do ambiente laboral, no plano dos direitos dos trabalhadores, a situação tem níveis de degradação bastante acentuados. Portanto, é uma espécie de retrato daquilo que poderia vir a ser uma generalização de um regime fundacional, para onde não queremos caminhar seguramente. Democracia e eficácia. Não é? Quando supesamos estas duas coisas,
eu creio que devemos privilegiar sempre a democracia. Nas mais das vezes, aliás, a eficácia foi sempre utilizada para sacrificar a democracia, erradamente, do nosso ponto de vista. Depois, eleições, alargamento da representatividade. Bem, eu nem estou aqui a perceber esta minha nota, mas peço desculpa por isso. Membros externos. Sim, mas não assim. Não é? Sim, mas. E eu tentei explicar isso. O perfil que tem sido dos membros cooptados, o perfil dos membros cooptados não traduz a pluralidade e a riqueza que a sociedade tem para oferecer às instituições e, portanto, reproduz uma certa visão afunilada, enviesada, que nos parece bastante redutora e devia ser corrigida. A questão da autonomia já disse, sem financiamento o que é que se faz? Tentei mostrar um pouco aquilo que se tem feito sem esse financiamento. E, a dada altura, a senhora deputada diz fundações, não foi cumprido, mas é preciso ir mais além. Mas, quer dizer, eu tentei demonstrar que dos 4 pressupostos, 3 falharam, por um conjunto de regras que não tive a oportunidade de explanar e não terei, mas onde foi mais longe do que devia foi na questão do ataque aos direitos laborais, ou da discricionariedade que introduziu nesta matéria. E, portanto, eu creio que aqui seria bom que não fosse mais além. Aliás, esse é o ponto. Envelhecimento é um problema nacional, sobre-representado no ensino superior, seguramente, mas, enfim, isso é outro debate que não há aqui tempo. Endogamia é um dos grandes problemas do ensino superior em Portugal. Um relatório de alguns anos atrás, feito pela DGEC, mostrava níveis de 99% de endogamia na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 95% da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, isto depois gera uma série de lógicas que são pouco favoráveis a um funcionamento democrático e a uma renovação dos quadros e um certo cosmopolitismo que as instituições de ensino superior devem prezar. Consórcios europeus, parcerias. Também é um sim, mas, não é? Porque qual é a questão aqui? É que no ensino superior hoje a vida concreta dos académicos é feita de exigências crescentes. Mas o tempo não aumenta, nem dilata. E, portanto, estas exigências são feitas sempre com sacrifício, e isso há muitos estudos que o mostram, têm sido feitos com sacrifício da saúde física e mental dos académicos, em larga medida. Portanto, níveis de burnout, esgotamento, são, digamos, muito generalizados. Se esta lógica de ensinos transnacionais, que é positiva, ou pode ser positiva, se também tiver consequências deste ponto de vista, sem que haja um retorno em termos de desenvolvimento de carreiras, em termos de remunerações, há uma perda de poder de compra de 20% a 30% nas últimas 2 décadas no ensino superior e no ensino e na investigação. Se não houver um retorno desse ponto de vista e não se ficarem devidamente acauteladas a conciliação entre os interesses dos trabalhadores e das instituições, enfim, isto pode ser mais uma tarefa na to-do list que é interminável que todos temos. Passando para o deputado do Chega. Extensão do RGES. Eu não sou jurista e as questões tiveram um bocadinho esse pendor. Portanto, se a extensão do RGES é inimiga da transparência e tal. Enfim, quer dizer, não sou jurista, não é? Mas eu diria, a nossa Constituição também é bastante extensa e, portanto, não é por isso que nós deixamos de nos rever, pelo menos a maior parte de nós, nos rever nela e considerar que o problema é que muito do que lá está fica por cumprir ou é demasiadamente torpedeado. RGES 2007-2024, a questão da temporalidade, enfim, aspectos técnicos. Estabilidade temporal, não é? Portanto, eu diria o seguinte, se as alterações do RGES forem no sentido que nós defendemos, nós, e não estou a ser, digamos aqui, nem oportunista nem nada, mas a brincar um pouco, mas se for no sentido que nós defendemos, que é o mais justo e adequado ao funcionamento das instituições que salvaguarda os direitos dos trabalhadores, então, quanto maior o tempo de vigor, melhor. Se for no sentido contrário, como foi o RGES, e por isso é que nós, desde a primeira hora, dissemos que ao 5º ano deveria ser avaliado e andámos muito para além disso para que isto pudesse avançar, então, quanto mais rápido, melhor. Portanto, aqui, em função da natureza material do objeto jurídico, nós fazemos variar a nossa perspectiva sobre o assunto. Sistema binário flexível, enfim, já falámos aqui, convergência. Parece-me que é importante reforçar a coesão da rede. E sobre o debate sobre a ciência e a sua necessidade, eu diria que hoje em dia, mais do que nunca, se faz muito debate sobre ciência, se faz muita ciência de enorme qualidade em Portugal. O problema é a precariedade, são as condições em que ela é feita. Não é? A esmagadora maioria da ciência que se faz é feita por
trabalhadores, cientistas, que trabalham num regime, eu gosto muito de usar esta expressão, que, enfim, adjetivo de infame, que foi dita pelo CRUP, de elevada rotatividade. Não tem de ser assim, com elevada rotatividade, tem de ser com estabilidade e previsibilidade. É assim que deve funcionar a ciência. Patrícia Vaz, da Iniciativa Liberal, que fez aqui um estudo comparatista entre as nossas duas propostas. Enfim, eu acho que leu mal algumas coisas, não é? Não está cá, mas porque nós não dizemos que a eleição do reitor deve ser direta, nós colocamos a possibilidade de ser direta ou indireta, o importante é reforçar a representatividade do mecanismo, porque a eleição direta também pode envolver desafios que importa acautelar, portanto, mas o princípio é o do reforço da democratização. A reestruturação dos Conselhos Gerais, nós nunca dissemos que era no sentido da diminuição do peso dos cooptados, portanto, a questão é do perfil e do aumento do peso relativo, quer de estudantes, quer de funcionários, sobretudo quando eles não têm nenhuma representação, e isto acontece em algumas instituições. Combate à precariedade, enfim, no sentido pouco liberal do termo. Regime fundacional, não me parece haver, ao contrário do que foi sinalizado, não me parece haver aqui grande controvérsia. Portanto, a questão é a revogação do regime fundacional, porque ele falhou em toda a linha. Quando ao contrário, não é? Esta é uma perspectiva, ao contrário daquilo que é a perspectiva habitual dos representantes das instituições que enverdaram pelo regime fundacional, que fazem nos seus exercícios de avaliação ou de autoavaliação, são juízes em causa própria, são sempre bastante laudatórios e, se não mesmo, prosélitos das virtudes que ficam por demonstrar, de facto, das opções que escolheram. Para terminar mesmo. Pois é. Atualização de carreiras, financiamento reforçar, não se podemos continuar a trajetória de desinvestimento, que continua já hoje, não é? Porque nós vemos isso com os menos 68, creio, milhões de orçamento para a FCT. Se isto não é sinal de desinvestimento, eu não sei o que será disso. Muito obrigado. Damos por finalizada esta audição. Agradecemos mais uma vez a vossa presença, todos os contributos que já tiveram a oportunidade de enviar e manifestamos também a nossa disponibilidade para continuar a receber os vossos contributos e tudo o que acharem oportuno durante este processo que agora ainda irá decorrer de concretização da revisão deste regime jurídico e, portanto, até à sua aprovação, certamente teremos a oportunidade de interagir. Por isso, muito obrigada e um bom dia.